A paz do Senhor, meus irmãos queridos, igreja amada do Senhor. Estamos aqui mais uma tarde para compartilhar uma palavra de Deus com a igreja. Hoje num lugar, numa paisagem diferente, ao ar livre, em contato com a natureza, gostaria de compartilhar com os irmãos esse espaço, essa natureza tão plena que Deus criou. E louva a Deus, porque nos momentos de dores, de angústia, que certamente todos nós estamos vivendo, não podemos negar que são tempos difíceis, que são tempos angustiantes para todos nós, mas nós temos visto a boa mão do Senhor. E é nesse pensamento que eu quero com você nessa tarde compartilhar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, porque a palavra de Deus é cura, porque a palavra de Deus traz resposta, porque a palavra de Deus traz alívio para a nossa alma. Então recebe essa palavra, que o Senhor venha falar ao teu coração. Eu gostaria de compartilhar o texto que está lá em Gênesis 5:29. Gênesis 5:29 vai nos falar sobre o nascimento de Noé. Esse personagem tão conhecido por nós. A Bíblia nos fala que Noé era filho de Lameque. E com mais de 100 anos, Lameque teve esse filho e falou para a mulher dele assim, que ia colocar o nome dele de Noé. E aí, o texto que nós fizemos referência, Noé 5:29. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. Então, o significado do nome Noé, o próprio pai dele já deu, quando ele disse por que ele se chamaria assim. Noé significa descanso, significa repouso, mas também significa consolo e conforto. Então, Lameque, quando aquele filho lhe nasceu, disse, nós vamos colocar o nome de Noé, porque ele consolará, né? Ele nos consolará dos trabalhos, porque o Senhor nos colocou numa terra de muitos trabalhos, de muita fadiga, porque o Senhor amaldiçoou essa terra. Mas aquele pai teve esperança, viu no nascimento daquele filho uma dádiva de Deus, mesmo no momento de trevas, mesmo no momento de dor e de angústia, ele viu no nascimento daquele filho uma dádiva do Senhor. E eu gostaria de te convidar a nós caminharmos pela história de Noé, a nós refletirmos um pouco o que essa história nos ensina. Porque a Bíblia toda, ela traz lições de vida, ela traz exemplos que nós devemos seguir. E eu gostaria de te convidar nessa tarde a seguir o exemplo de Noé. Todos já conhecem a história. Todos sabem que quando Noé já era mais velho, Deus então falou para Noé, Noé, eu vou destruir a terra, porque o homem é mau, porque a terra está corrompida. Mas faz uma arca e Deus deu todos o tamanho, toda a maneira como a arca deveria ser construída. Entra tu e tua família. A família de Noé era constituída dele, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de cada um desses filhos. Então, foram essas 8 pessoas que entraram na arca. E disse mais Deus a Noé, todo animal limpo, você vai levar 7 pares. A gente costuma falar que Noé levou um par de cada animal. Ele levou um par de cada animal considerado imundo. Mas os animais considerados limpos, e aí depois lá em Levítico a gente vai ter essa lista, Noé levou 7 pares. E a Bíblia diz que quando a arca estava construída, que Noé fez os animais entrarem segundo a ordem de Deus, porque Noé foi obediente em tudo. Eles entraram os animais, entrou a família de Noé, e a porta da arca se fechou. E diz a Bíblia que eles ainda passaram 7 dias até que as águas do dilúvio caíssem. Então, caíram aquelas águas. Mas a gente, lendo esse texto, com mais cuidado, a gente pode ter a dimensão do acontecimento. Porque geralmente a gente costuma pensar
que foram aqueles 40 dias de chuva e depois tudo passou. Mas não foi bem assim, meus irmãos. A Bíblia nos fala que por 40 dias Deus abriu, soltou as águas do abismo e também de cima, e a terra se inundou. 40 dias e 40 noites choveu. Mas depois que parou de chover, os 40 dias e os 40 noites, as águas ainda ficaram sobre a terra por mais 150 dias. Meus irmãos, foi tanta água, que a Bíblia fala que os cimos, os cumes dos montes ficaram cobertos. Você sabe que no Brasil a gente não tem montes tão altos, né? Na verdade, nosso país não é conhecido por ter lugares tão altos. Mas ali, né, no Oriente Médio, no local onde aconteceu o dilúvio, os montes são mais altos. E imagina tanta água capaz de fazer com que os cumes dos montes ficassem cobertos. Então a Bíblia fala que por mais 150 dias a água ficou na terra. E depois, por 150 dias, a água começou a baixar. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse momento é para a gente observar o comportamento de Noé. É para a gente observar como Noé deve ter sofrido, como Noé deve ter passado esses dias, irmãos. Claro que comparando com as pessoas que estavam ali do lado de fora, que já haviam até perecido, toda a carne já tinha morrido, todo ser humano que estava fora da arca, todo animal terrestre, toda ave já tinha morrido. Só sobrou os que Noé colocou na arca, os que Deus salvou. Claro que comparando com essas pessoas, Noé estava bem. Mas analise comigo. Será que a situação de Noé era fácil? Imagina ficar trancado numa arca ao léu aos nossos olhos, navegando sobre as águas e sabendo que tudo se acabou, que ao redor dali só há água e nada mais. Eu imagino que deveria ser um lugar barulhento, porque os animais deviam fazer muito barulho. Quem rugia devia rugir, quem latia devia latir, quem rosnava devia rosnar. Os animais deviam fazer muito barulho e eu imagino o trabalho que dava para Noé alimentar todos aqueles animais todos os dias, limpar o compartimento onde eles estavam. Certamente o cheiro que exalava dali não era bom. Imagina Noé confinado com toda a sua família na arca. Será que eles discutiam? Será que tinha momento que eles queriam estar longe ali um do outro, naqueles momentos de nervosismo, terem o seu próprio tempo? Mas eles não podiam, porque eles estavam confinados e não tinha para onde eles irem. Será que Noé conseguia imaginar que a água estava secando? Porque a Bíblia diz que foram 150 dias para secarem as águas, mas eu imagino que dia após dia Noé não via diferença. Noé não via diferença. E se a gente comparar o tempo em que nós estamos vivendo, eu confesso para os irmãos que tem dias que também, trancada em casa, sabendo que em casa eu estou segura, sabendo que em casa a minha família está segura, sabendo que Deus amaldiçoou essa terra como aconteceu na época de Noé. Eu não vou ficar aqui procurando os motivos para a pandemia, mas a gente sabe que tudo de ruim que acontece é culpa do pecado do homem. Deus é só bondade. Então, meus irmãos, tudo de ruim que acontece é o pecado, porque desde que o pecado entrou na humanidade, que ele vem destruindo o ser humano. Então, há dias em que trancada na minha casa, eu confesso, eu olho para o céu e falo, meu Deus, quando que isso vai acabar? A gente pensou que ia ser rápido, né? A gente pensou que a quarentena ia levar a sério o nome, ia ser no máximo 40 dias.
E nós já estamos caminhando para mais de 2 meses e nós sabemos que podemos ficar mais tempo ainda na quarentena. Podemos ficar ainda mais tempo. Ainda que estejamos seguros, ainda que a gente saiba que a gente tem um Deus que está cuidando de nós e que Ele não nos desampara e que nós nele estamos guardados segundo a sua vontade. Mas ainda assim, nós sabemos que há momentos em que é difícil levantar da cama. Nós sabemos que há momentos em que é difícil olhar pela janela e ficar imaginando quando tudo voltará a ser como antes. Mas aí eu penso em Noé. Eu penso nos dias que Noé ficou naquela arca. Eu penso na angústia que Noé e a sua família pode ter passado. E Noé tinha uma certeza, que ele ia sair dali, mas o mundo jamais seria como ele tinha conhecido antes. Deus agora ia dar uma nova vida para Noé, uma nova vida para sua família. E a gente pode se comparar de tantas maneiras, mas principalmente vamos aprender com o exemplo de Noé. Porque, meus queridos, Noé dia após dia acordava, cuidava dos animais, cuidava da sua família, buscava o Senhor, mas ele tinha uma certeza em seu coração que assim como Deus falou com ele, para ele construir aquela arca, e livrou ele e sua família do dilúvio, esse mesmo Deus ia tirá-los dali daquela arca. Esse mesmo Deus ia fazer com que eles voltassem a habitar a terra. Ele tinha essa certeza. Ele tinha essa confiança no seu coração e nós precisamos dessa confiança, igreja. Pode ser e provavelmente, quando isso tudo acabar, as coisas não serão como antes. E nem nós seremos como antes, mas que sejamos pessoas mais firmes. Que sejamos pessoas com uma fé mais forte. Que sejamos pessoas mais próximas de Deus e que tenham essa experiência com Deus para contar. A experiência de Noé ecoou por toda a terra, ecoou por toda a história. E até hoje nós estamos aqui falando da experiência que Noé teve com Deus. O que nós vamos falar quando essa pandemia acabar? O que nós vamos falar? Todo o tempo eu estive na arca. Todo o tempo. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naqueles dias mais pesados, eu confiei que Deus ia me tirar daqui. Eu confiei que eu estaria guardado em segurança e que a seu tempo Deus me responderia. Eu quero te encorajar a ter essa confiança nesse tempo. Não está sendo fácil para nenhum de nós. Está sendo mais difícil para muitas outras pessoas. Mas vamos ter firme a nossa confiança em Deus, vamos ter firme a nossa confiança no Senhor. Como eu dizia então, depois daqueles 150 dias que as águas começaram a baixar, a Bíblia diz que a arca parou no cimo dos montes Ararat. Esse monte Ararat fica ali na Geórgia, se eu não me engano. E a arca parou em cima do monte Ararat. Só que Moisés não desceu ainda não, desculpem, Noé. Noé não desceu ainda não. Noé, primeiro, né, parou ali e depois de 40 dias, né, porque a arca parou em cima do monte, mas só estava aparecendo o cume do monte. Ao redor ainda estava tudo alagado. E a Bíblia diz que depois de 40 dias foi que Noé abriu a janela, olha só. Então vamos contar comigo, já tinha passado os 40 dias do dilúvio, 150 dias com a terra cheia, os 150 dias que a água minguava, e 40 dias depois, então, Noé abriu a janela. Depois desse tempo, Noé viu a cara do sol. Mas vocês pensam que ele saiu? Não, ele não saiu, não. Ele soltou um corvo, os irmãos conhecem a história, depois ele soltou uma pomba. A pombinha voou e voltou. Aí Noé falou, a terra ainda está inundada.
Os montes talvez estejam com os cimos aparecendo, mas a terra ainda está inundada. Depois de 7 dias, então, ele soltou a pomba. A pomba voou e voltou com um raminho de oliveira, Noé. As árvores já estão começando a aparecer. Estão começando, mas não sei se oliveira é uma árvore muito alta. E Noé esperou mais um tempo. Depois de 7 dias, foi que Noé soltou a pomba de novo e ela não voltou. Então Noé falou, opa, as águas abaixaram. Queridos, a gente costuma pensar nos 40 dias que Noé ficou na arca. Eu quero te falar uma coisa, Noé ficou muito mais. A Bíblia fala que no ano 600 de Noé, quando ele tinha 600 anos, no mês 2, no dia 17 do mês 2, ele entrou na arca. E ele saiu no dia 27 do mês 2 do outro ano. Então, brincando, aí Noé passou um ano na arca com toda a sua família. Só depois ele desceu com toda a sua família, com os animais. Irmãos, pôde respirar novamente o ar, pôde ver de novo o sol, pôde contemplar aquele mundo que já não era mais o mesmo. Mas ainda assim louvou a Deus por suas maravilhas. E a Bíblia nos fala que quando ele desceu, ele ergueu um altar ao Senhor. Por que ele ergueu um altar ao Senhor? Porque o altar estava em seu coração, esteve ali firme durante todo o tempo do dilúvio. Durante todo o tempo do dilúvio da arca, Noé louvou a Deus. E aquela expressão dele descer e erguer um altar ao Senhor era apenas uma expressão do que ele já vinha fazendo durante todo o tempo. É necessário que durante todo esse tempo nosso coração esteja no nosso coração um altar erguido ao Senhor. Um altar de entrega, um altar de adoração, um altar de confiança. A Bíblia fala que quem confia em Deus não é envergonhado. Amados, a nossa fé está sendo provada. Nós precisamos confiar no Senhor, não só de palavra, dizer eu confio, mas confiar em nosso coração. Ter a firme certeza que Deus cuidará, está cuidando de nós, assim como Noé tinha. E foi isso que não deixou Noé enlouquecer. A Bíblia diz que ele desceu, ergueu um altar ao nosso Deus, um altar de gratidão. Ele olha para o céu então e Deus mostra para ele o arco de Deus. Não é essa minha aliança com o homem. Eu nunca mais vou mandar o dilúvio sobre a terra, eu não vou destruir a terra mais pela água. E enquanto houver a terra, haverá sementeira, haverá colheita, haverá as estações do ano. Ai, queridos, eu creio que nós um dia vamos descer dessa arca. Por mais que as notícias a cada dia sejam mais desanimadoras, eu quero te dizer, vai passar. Deus tinha o tempo certo de Noé entrar na arca e o dia certo dele descer. Deus designou o dia certo dessa pandemia começar e ele já tem o dia certo disso acabar. Vai passar. Vai passar. E nós precisaremos sair da arca juntos. Por isso fique bem. Por isso fique firme. Por isso fique confiante no Senhor. Tenha certeza. Vai passar. E naquele dia nós ergueremos um altar ao nosso Deus. E naquele dia nós ergueremos um altar de agradecimento ao nosso Deus. Externando esse altar que já está aqui, ó, no nosso coração durante todo esse tempo. E cantaremos louvores. E entoaremos cânticos de salvação. E diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas fique firme. Mas tenha fé. Mas não desista. Não acha que tudo acabou. Deus está contigo. Deus está no trono. Como ele estava no trono enquanto as águas enchiam a terra, ele está no trono agora. E ele, ao seu tempo, se levantará e pelejará por nós. Podemos falar como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por certo se levantará.
Essa é a nossa certeza. Tenha essa certeza em seu coração. Amém? Fique bem. Ore. Ore por nós. Ore pelos nossos parentes. Ore pelos seus. Ore pelo nosso país. Ore pelas pessoas que se encontram enfermas. Ore. Erga um altar ao Senhor no seu coração. Deus abençoe. Fique com essa palavra. Vamos orar. Senhor amado, nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos porque o Senhor não nos desampara. Porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de luta nós podemos ver a Tua mão, nós podemos sentir o Teu agir. Pai, visita a nossa nação. Pai, entra com salvação. Pai, visita os líderes constituídos pelo Senhor. Pai, dá sabedoria a cada um para conduzir nesse momento. Pai, dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, aos pesquisadores. Deus, dá uma ordem do céu e faz essa pandemia acabar, para que possamos sair da arca. Mas sabemos que enquanto estivermos nessa situação, estamos guardados por Ti. Visita meus parentes, visita Genô no Maranhão. Pai, dá uma ordem para que o sistema imunológico dele responda e vença esse vírus. Pai, abençoa. Visita aqueles que estão nos hospitais. Fortalece a tua igreja, fortalece os teus servos, Deus. Não deixe com que nenhum desanime, não deixe com que nenhum volte atrás, mas que eles permaneçam firmes. Que quando isso acabar, nós tenhamos muitas bênçãos para contar, muitos testemunhos para dar, muita experiência com Deus para falar. Nos fortalece. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fique com Deus. Deus te abençoe. Estamos separados, mas que possamos dizer que estamos mais juntos do que nunca. Muitas vezes, a gente está perto e há um oceano entre nós. Às vezes tem um oceano entre a gente e a gente está mais perto. Não é a distância física que vai nos afastar. Deus abençoe. Fique com Deus. Nós amamos todos vocês. Amém? Glória a Deus.